bem-vindos à nossa aula do TV Araxá Educa. Eu sou a professora Tatiana e vamos falar um pouquinho hoje na nossa aula de matemática sobre a história dos números. Já falamos um pouquinho sobre conhecendo a matemática, de onde ela surgiu, a necessidade da matemática no nosso dia a dia, como ela é importante, né, em todas as disciplinas, em todos os campos da nossa vida. E essa necessidade de contar, então, ela veio lá da pré-história, né? Lá na antiguidade. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho a história da nossa humanidade, do nosso povo, para sabermos um pouco da origem desses números. A representação, ela é importante desde antigamente. E isso podemos comprovar mesmo nas pinturas rupestres. Apesar de não podermos afirmar com certeza o significado das figuras, mas temos então uma base, uma noção. Os historiadores então trouxeram essa necessidade de contar, de registrar as quantidades. Então, para estudar a origem dos números, nós precisamos voltar na nossa história, a história da humanidade. Aqui vamos ver então algumas figuras bem parecidas, umas com as outras, o que nos dá então essa impressão de realmente eles estarem registrando essas quantidades. Eles então precisavam repartir, registrar a quantidade, deixar então para um futuro, e foram passando os tempos, eles foram lá aperfeiçoando. Primeira coisa que eles foram fazendo é utilizando então um bastão, né, o osso, ou o bastão de Xango. O que é esse bastão? O que é esse osso? São, então, objetos que eles levavam consigo durante a caça ou a coleta. Então, para cada animal que eles capturavam, eles iam e faziam um risquinho. Quer dizer, eles iam marcando a quantidade. Ou, a cada região que eles iriam, eles marcavam. Então, para cada situação do dia a dia que era necessário registrar a quantidade, eles utilizavam essas estratégias. Quando ia caçar, por exemplo, o homem levava consigo osso, madeira, uns pedacinhos de bastão, e para cada animal capturado fazia a marquinha. Depois, passando-se o tempo, o homem ele se tornou sedentário. O que significa falar isso? Nesse momento, onde ele levava os nozinhos, colocava o nó, então para cada objeto, né, que eu tenho, eu marco um nozinho, ou uma pedrinha. Eles faziam isso. Só que a partir do momento que eles perceberam que eles retornavam, eles estavam num local. Eles saíam daqui, iam para um outro local para melhorar a caça ou colher outros frutos. Quando eles retornavam, eles perceberam que no local onde eles jogavam as sementes, nasciam outras plantas. Olha que descoberta, hein? Eles começaram, então, as técnicas de agricultura. Eles começaram a perceber que se eles plantassem, eles iam ter o alimento. E não seria necessário mais percorrer grandes distâncias para procurar esse alimento. Isso, então, eles se tornaram sedentários, quer dizer, eles começaram a ter moradias fixas, tá? Não é sedentário de não fazer academia não, viu? De ficar parado, não. Esse sedentário, na parte de história, significa ter moradia fixa. Eles começaram, então, a se fixar, a criar as vilas, as aldeias, as cidades. Nesse momento, desenvolveu a agricultura e também eles começaram a domesticar os animais. Eles perceberam que não precisavam mais sair para caçar. Eles poderiam, então, criar esses animais, ficaria muito mais fácil para se alimentar. Só que quando eles levavam esses animais para o pasto, eles não tinham controle. Surgiu a necessidade, então, de controlar. Olha, eu tô achando que hoje voltou um pouquinho menos, está faltando aqui. E como é que eu vou saber? Então, para cada animal que eles levavam para pastar, eles colocavam uma pedrinha. Quando era noite, eles iam recolher esses animais. Eles, então, tiravam a pedrinha da sacolinha. Ah, olha, estão todos aqui. Opa, sobrou uma pedrinha, quer dizer, tá faltando um animal. O que será que aconteceu? Fugiu? Um animal comeu?
Passou o tempo, eles começaram a ficar muito pesados esses saquinhos, né? Eles começaram a trocar. Uma pedra maior vale 10 pedrinhas menores. Então, para cada grupo de 10 animais, eu vou ter uma pedra maior. Então, começaram a surgir várias formas de representação. E nós vamos ver um pouquinho mais agora sobre essas formas de representar. Aqui, olha, lá no passado, as quantidades elas foram representadas por expressões, gestos, palavras, símbolos. Cada povo tinha a sua maneira de representar. Então, nós vamos ver aqui, ó, representações no mesmo número, da mesma quantidade, de formas diferentes. Cada região do nosso planeta, eles tinham uma forma diferente. Vamos ver um pouquinho de algumas delas. Nós estamos começando com uma das mais antigas que se tem, que é os sumérios. Os sumérios, eles inventaram um sistema utilizando regras e símbolos para escrever os números. Eles eram gravados em placas de barro. Os sumérios foi aquele povo que inventou a escrita. Então, nós temos aqui um dos primeiros registros já encontrados. Então, eles colocavam todos através de desenhos e escreviam, então, nessas placas. Nós vamos ter aqui, então, aquele papel do escriba, né? Que é aqueles que tinham a função de registrar. Passando, então, para um outro povo, já aqui, ó, pertinho de nós, no Brasil, na região ali do México, nós temos, então, o povo maia. A numeração maia, ela é representada pelo ponto e barra. Então, cada pontinho é unidade e cada barrinha é representado por 5 unidades. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o 18, nós temos a unidade 3, 1, 2, 3. Opa! 18, nós temos o 3, bolinhas, e temos 5, 10, 15. Então, nós temos 15 unidades representadas de 5 em 5, 18. Essa era a representação maia. E olha que coisa interessante. A numeração maia também foi uma das primeiras que se tem notícia. E eles já utilizavam, então, o símbolo 0. Quer dizer, eles já representavam o vazio, quando eu não tinha quantidade. Interessante, hein? Do outro lado, então, já lá na África, né, nós temos o sistema de numeração egípcio. Então, outras civilizações também, né, egípcia, romana e várias outras, criaram seus próprios sistemas. Aqui nós temos, então, a egípcia, que eles criaram, então, a escrita hieroglífica. Essa escrita era utilizada através de desenho para representar certas quantidades. Esses números são chamados de hieroglíficos. Então, aqui, ó, nós temos uma barrinha, sabe? É um bastão. Eles utilizavam, então, objetos do dia a dia ou a partes do corpo para representar. Então, um bastão significava unidade. Quando eles tinham dezena, então, eles representavam o quê? O calcanhar. Né? Sabe a parte do pezinho, ó? Beleza? Essa parte aqui do calcanhar, eles utilizavam a dezena. Então, unidade até o 9. 9 unidades. De 10 em 10, dezena. Quando passavam para 100, eles representavam através do rolo de corda. Já quando eles passavam de 1000 em 1000, a flor de lótus. De 10 em 10.000, o dedo apontando. Quando eles estavam, então, de 100 em 100.000, alguns historiadores vão trazer como um girino, ou desenho assim, ou um desenho assim, bem forminha de girino. Outros já vão trazer como um peixe, sabe? Ou mesmo assim, ó, vocês vão ver peixinhos assim também, tá? Então, esses desenhos, eles vão variar muito de acordo com o escriba que estava ali, né? Registrando nas pedras. Ou, muito interessante, vou mostrar para vocês como eles faziam essa escrita, tá? 1 milhão significava, então, um número muito grande. Só poderia ser, então, representado pelo homem, né? Então, o homem aqui representando 1 milhão. E quando eles faziam essa representação, eles utilizavam, então, o papiro. O papiro é uma planta, né, que existe lá na margem do rio Nilo, que era o rio principal, onde eles tiravam o sustento e tudo mais.
E eles, então, produziam essa espécie de papel. Eles faziam, então, o seu registro. Olha que bacana o papiro. Então, como ele era muito fininho, né, muito cuidado, cada um que ia escrevendo, a gente percebia, às vezes, algumas diferenças. Por isso, nós vamos ter essa diferença entre ou o girino ou o peixinho representando 100 mil. Então, se vocês forem pesquisar, às vezes vocês vão ver o rolo de corda, ao invés de assim, vocês vão ver eles assim, ó, tá? Um rolinho de corda assim. Então, a flor de lótus, muitas vezes, ela vai ser representada por triângulos, né? Então, essa forma diferente vai ser por causa da escrita, tá? Mas a representação é a mesma base. Nós vamos ter também, assim como os egípcios, os romanos. Só que os romanos, eles representavam através da letra do alfabeto. Então, primeiro eles criaram um alfabeto para se comunicarem, né, através de escrita, e a partir daí eles utilizavam algumas dessas letras, na verdade, 7 letras do alfabeto, para representar os números. Então, aqui nós temos o número 1, representado pela letra I maiúscula. Então, aqui a gente tem o 1. Nós temos a letra X, representando a quantidade de 10. A letra C, representando isso, C de 100. Gostei de ouvir. A letra M, representando M, 1000. Ah, gostei disso. Vocês estão muito espertos. Essas são, então, as partes inteiras. Então, representados de 1, 10, 100, 1000. Nós temos também uma representação da metade. Então, a gente pega a metade de 10, 5. Então, a gente tem a letra V representando o 5. Metade de 100, muito bem, 50. Então, nós temos a letra L representando 50. E a metade de 1000, a letra D representando 500. Bem, nós vamos trabalhar até o 1000. Mas depois vocês vão observar que vamos ter estratégias. Então, por exemplo, se eu quero 10 mil, eu vou colocar um tracinho em cima. Vai ser 10 mil. Só que nós não vamos entrar nisso, tá? Nós vamos ficar só até o 1000, combinado? Então, aqui, por exemplo, nós vamos falar do nosso século. Do século que nós estamos. Nós estamos no século 21. Bem, o século 21, como ele poderia ser representado? Com as letras do alfabeto. Só que tem que ter uma atenção muito especial. Quando falamos de numeração romana, nós temos algumas regras. Por exemplo, cada símbolo ele só pode ser escrito no número 3 vezes. Então, eu tenho essa regra, 3 vezes. Quando eu tenho um número maior depois do número menor, eu vou fazer uma subtração. Como assim? Vamos lá. Aqui eu tenho 1 e tenho 5. Mas eu preciso registrar o 2, o 3, o 4, não é isso? Vamos lá. 1, 2, 3, eu vou fazer até o 10, ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ficou fácil. 1. 2 também. 3 também. Opa! Chegou a primeira regra. Eu só posso representar 3 vezes. Eu não posso utilizar mais um. E agora? Então agora eu vou criar uma outra regra. Quando o número é menor, vamos fazer aqui primeiro, depois a gente registra. Quando o número é menor, ele vai significar subtração. Então, se eu coloco um 1, que é menor do que o 5, eu vou subtrair. 5 menos 1, 4. Então, o número menor, eu vou subtrair. 5, nós temos, né? O 1 e o 5, nós temos representados. O 6, como que eu posso fazer? Eu vou pegar o 5 e agora eu vou somar. Vou somar mais 1. 6. Virou a diferença do 4 e do 6? O 4, o menor, está antes. Então, eu subtraio. O 6, o menor, está depois. Eu somo.
O 7, a mesma coisa. 5, 6, 7. O 8, 5, 6, 7, 8. O 9, eu não posso pôr mais um, porque aqui já tem a quantidade máxima, 3 vezes. Então agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o meu 10 e preciso subtrair 1 para ficar 9. 10 menos 1, 9. Então aqui eu vou colocar o menor na frente e o 10 subtrair. Isso, gente, vai valer para qualquer um dos números. Para fazer essas contas, como eles utilizavam as letras, às vezes ficavam complicados. Então, a população romana, né, o povo romano, eles criaram um sistema de ábaco. Nós vamos trabalhar muito com ábaco nas nossas aulas. E vocês vão reparar que esse ábaco, ele foi, então, a origem do que a gente usa hoje em dia. Olha que legal. Então, aqui eles tinham, olha, 2 M's. Então, eles tinham 2.000. Então, eles contavam de 1.000, 2.000. Então, chegou até o 1.000, estava difícil de contar. Então, eles utilizavam o ábaco. Então, por exemplo, se eles queriam um número... vamos ver um número aqui. Século 21 primeiro, né? Que nós não fizemos ainda. Bem, se eu tenho o 2 valendo 20, como é que eu faço o 20? 10 mais 10. Então, 10 mais 10. E o 1? 1. Então, aqui eu tenho século 21. Ok? Bem, vamos fazer então um número... Vamos ver. 237. 200. 100. Não é? Opa. 100. 100 mais 100. 30. O 10. 1, 2, 3, que é o máximo. E 7. 7, então, eu tenho que usar 5, 6, 7. Combinado? Então, assim fica a numeração romana. Vamos entrar, então, agora no sistema de numeração indo-árabe. O que será esse sistema de numeração? É um sistema de numeração decimal. Opa, guarda essa palavra, que vai ser muito importante para a gente, combinado? Ele foi inventado pelos povos hindus, tá? Então, o hino-arábico, eles são o povo que habitava o norte da Índia e eles foram aperfeiçoados pelos árabes. Por isso, indo-arábico, ok? Só que nós vamos falar um pouquinho mais desses números na nossa próxima aula. Então, fique ligadinho, espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima aula. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!